Boa tarde. Hoje, 29 de julho de 2023, agora 16 horas e 6 minutos, vamos dar início ao treinamento, né? Dessa vez a respeito de matemática dentro da parte de programação de computadores, onde o Eduardo Henrique, né, que é aluno de física da Unicamp, né, ele foi aluno do técnico integrado em informática do Campus Inconfidentes, né? Inclusive ele ganhou a Olip do técnico, né, no ano passado, e esse ano compôs equipe e ganhou também a Olip do superior. Portanto, né, um ex-aluno do IEF de Minas, bem gabaritado, né, e com capacidade de estar falando a respeito da parte matemática para programação. Bem, Eduardo, desde já agradeço muito a sua colaboração em estar participando aqui, ministrando esse treinamento. Você pode ficar à vontade, tá bom? Opa, tudo bom? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço deixar eu participar disso aqui. Eu espero que eu consiga transmitir conhecimento também. Pelo menos o que eu consigo fazer, eu consigo transmitir. Eu queria abordar aqui 4 tópicos que são importantes, que é divisibilidade, que é o mais simples, daí MMC e MDC, que principalmente o MDC é muito importante que vocês saibam, porque se eu não estou enganado, esse ano mesmo, na Olip, eu com o Júlio perdemos uma questão, porque a gente não lembrava como que fazia o MDC. Então é bem importante você saber certinho o algoritmo que usa. E eu queria abordar também sobre números primos. Então vamos começar aqui, né, com os tópicos. Primeiro é a divisibilidade, que é o mais simples. Então, como é que é? Quando você quer ver se o número é divisível por outro com papel e caneta, você tem que usar as regrinhas, né? Então, por exemplo, tem a regra do 2, que você vê se ele termina com número par. A regra do 3, que você soma os números e vê se o resultado é múltiplo de 3. A regra do 4, do 5, tem várias regras. Na programação é um pouco mais fácil, porque a gente tem um operador de módulo, isso aqui. E ele vai retornar para a gente o resto da divisão. Então, em vez de ele dividir e dar um número decimal para a gente, ele vai só dar o resto. Igual quando você aprende fazendo na escolinha, no quarto ano. E ele volta o resto pra gente. Se o resto for igual a zero, quer dizer que ele é divisível. Eu queria abrir um terminal aqui. Deixa eu ver se... Peraí. Vou fazer a tela inteira, né? Eu queria abrir um terminal aqui só pra ver se vocês conseguirem entender melhor. Então eu vou abrir aqui o Python. Daí a gente pode ver que se, por exemplo, eu pegar qualquer número aqui que eu quiser e pegar o módulo dele por, não sei, eu quero saber se ele é divisível por 15. Se eu perguntar, isso aqui, o resto dessa divisão é igual a zero? Falso. Então quer dizer que não é divisível. E isso aqui pode parecer simples, mas você usa para muita coisa. Inclusive para checar a paridade. É bem importante saber isso aqui. E para isso aqui eu não trouxe nenhuma questão, porque é bem mais simples, né? Agora no MDC, a gente tem o algoritmo de Euclides, né? MDC, para quem não sabe, é o máximo divisor comum entre dois números. Ou seja, você tem, sei lá, número 10 e número 5. O maior número que divide ambos vai ser o 5, entre 12 e 8. O maior número que divide os dois é 4. E na programação a gente tem o algoritmo de Euclides. Não na programação, né? Na matemática a gente tem o algoritmo de Euclides. E aqui é como a gente aplica ele na programação. É uma função recursiva. Perdão, não é uma função recursiva. É um loop, né? O while. E ele fica setando as variáveis até conseguir. Deixa eu abrir no VS Code que eu explico certinho aqui. Cadê? Aqui. Então, como é que funciona? O algoritmo do MDC. Eduardo, você pode aumentar um pouquinho a letra? Ah, sim. Fazendo favor. Um zoomzinho. Obrigada. Ah, Acho que se você apertar Ctrl e rodar a bolinha, aumenta.
Não tá indo. Ih, Nossa, eu nunca fiz isso aqui no VS Code. E aumentaram. Calma aí. Ctrl Alt. Ctrl Alt. Ctrl mais, ó. Luana Castro Mais. falando no chat, Ctrl mais. Ah, tá. Nossa, agora foi muito até. Aí foi. Então, vamos lá. Para calcular o MDC de 2 números, como é que funciona esse algoritmo, né? Primeiro ele vai checar se B é diferente de 0. Daí ele vai usar o operador de módulo, que a gente acabou de ver, e vai dividir os dois números, o A pelo B. E ele vai atribuir o resto aqui. Daí ele vai ignorar o primeiro número A e vai fazer o mesmo padrão, só que dessa vez o nosso A vai ser o B e o nosso B vai ser o resto. E ele vai continuar fazendo isso até o resto ser 0, né? Então vai substituir aqui o resto pelo B. O B vai ser 0, então quer dizer que nosso resto da divisão foi 0. E daí ele retorna o outro número, que vai ser o MDC. Então se a gente quiser testar aqui até... Vou dar até spoiler do MMC aqui. Sei lá, se eu pegar dois números aqui... Giro. O MDC de algum número maior. Sei lá. Muito grande, essa demora, né? Aqui, 1. São primos entre si. Deixa eu pegar algum que dê certo, meu exemplo. Aí, 5. Então, é esse algoritmozinho aqui que a gente usa para calcular o MDC. E é bem importante mesmo, que vocês tenham isso aqui no coração. Tipo, como calcular o MDC? Já tem isso aqui na cabeça na hora. Porque é um algoritmo que é fácil de lembrar, ele é eficiente e usa para muito problema. Vamos pegar um do Bcrowd aqui que eu tinha separado. Cadê? Esse daqui. Aqui, né? Ricardo e Vicente são aficionados por figurinhas. Nas horas vagas, eles arrumam um jeito de jogar um bafo ou algum outro jogo que envolva tais figurinhas. E ambos têm o hábito de trocarem as figurinhas repetidas com seus amigos. Certo dia, eles pensaram uma brincadeira diferente. Chamaram todos os amigos e propuseram o seguinte: com as figurinhas em mãos, cada um tentava fazer uma troca com o amigo que estava mais perto, seguindo a seguinte regra. Cada um contava quantas figurinhas tinha. Em seguida, eles tinham que dividir as figurinhas de cada um em pilhas do mesmo tamanho, no maior tamanho que fosse possível para ambos. Daí, cada um escolhia uma figurinha de... uma das pilhas de figurinhas do amigo para receber. Por exemplo, se eles fossem trocar as figurinhas e eles tiverem 8 e 12, vai ser em pilhas de 4. Então aqui, a primeiro momento, você pode não entender muito bem o que tem que fazer, mas depois quando você pensa melhor sobre o problema e vê o exemplo, né, os exemplos aqui embaixo também, você percebe que é só tirar o MDC dos dois números, das figurinhas do Ricardo e Vicente, e aqui ele vai dar quantas figurinhas tem em cada pilha. Então, aqui, se você souber o algoritmozinho do MDC, é bem fácil de resolver. Deixa eu só copiar aqui, porque eu não tô a fim de escrever de novo. Vou botar aqui em Python. Aqui. Então, vamos lá. A gente tem o número de casos teste. Então, 1 igual a int. E se alguém não entender por que eu estou fazendo alguma outra coisa aqui em Python, por favor, pergunta. Porque às vezes, sei lá, usam alguma função que vocês não conhecem, qualquer coisa assim. E a gente faz aqui o for. Tá em range 1, isso aqui é bem boilerplatezinho. Vai repetir esse número de vezes. E a gente pega dois números. Então, um negócio que eu gosto de fazer em Python, quando tem entradas assim, que é tipo, separado por espaço, é fazer uma lista numa linha só, que dá uma facilitada. Então é list, map,
int, vírgula, input, ponto, split. Daí aqui ele já vai me retornar direto uma lista com todos os inputs convertidos para inteiro. Dá uma facilitada. Então aqui a única coisa que eu tenho que fazer é retornar o MDC dos dois. Então aqui MDC, perdão, print MDC, eu já defini a função aqui, de um zero, uns 1. Aqui já vai se eu não fiz nenhuma cagada. Esse problema do BigCrowd é bem... me perdoa, isso aqui eu não vou fazer. Hoje, eu fiquei acho que meia hora tentando fazer esses captchazinhos aqui, eu irritei. Eu não sou um robô, eu juro. Eu só não consigo passar em captcha. Ficou alguma dúvida sobre o algoritmozinho do MDC? Ou deu para entender tranquilo? Tá tranquilo? Ok. Ok. Acho que é ok, então. Pro MMC, é um pouco mais fácil. Aliás, eu diria que é a mesma dificuldade. Por quê? Quando a gente usa o MMC, a primeira ideia que você vai ter para calcular o MMC é fazer igual você faz quando você aprende na escola, que é fatorar os dois números. Só que isso na programação não tem algoritmo eficiente. Então, se você pegar um número muito grande, vai ficar muito tempo para fatorar os números, porque não é eficiente os algoritmos. Ele tem que testar todos os primos, tem que achar os primos e testar os primos, ou se tem uma lista de primos pronta, ele testa primo por primo. Não é nem um pouco eficiente. Mas tem uma propriedade matemática muito interessante, que é essa aqui. Que o MDC de dois números vezes o MMC de dois números é igual o produto dos dois números. Então, como calcular direto o MMC é bem ineficiente, o que a gente faz? Calcula o MDC e daí divide. Então, a gente vai multiplicar os dois e dividir pelo MDC dos dois. Tranquilinho, muito mais fácil do que se você fosse fazer um algoritmo para fatorar. Tem até aqui, ó. Então, já defini a função de MDC. E a minha função de MMC, ele só dá um return aqui. O valor absoluto de A vezes B. Isso aqui é para converter para inteiro direto. Não sei se você já conhece esse operador aqui. Mas ele basicamente arredonda para baixo o resultado da divisão e retorna como inteiro. Aqui eu tenho certeza que todos vão dar certo. Tipo, todos vão ficar inteiros. Só que mesmo sendo o número inteiro, ele me retorna como float. E eu quero que retorne como inteiro. Então, deixa eu aprender isso aqui. Esse operador aqui ele já vai direto para inteiro. Então, eu multiplico os dois, divido pelo MDC, ele me dá o MMC. Um algoritmozinho muito fácil, fácil de decorar também. Uma propriedadezinha interessante. Então, vamos resolver um probleminha aqui de MD. Opa, abri o zap, calma aí. Tem um probleminha aqui de MMC, que eu separei. Esse aqui, ó. Em uma galáxia muito, muito distante, existe o planeta Enloguerrá, habitado predominantemente por dinossauros. Enloguerrá é orbitado por 3 luas. A órbita de cada lua tem a forma de uma circunferência, cujo centro é Enloguerrá, igual na figurinha aqui. Sempre que as 3 luas se alinham e ficam entre o planeta e o Sol, como mostra a figura acima, à direita, uma catástrofe terrível acontece. Na última vez que isso ocorreu, há exatamente M anos, uma grande seca se instaurou em todo o planeta e reduziu a população de dinossauros pela metade. A primeira lua leva L1 anos para completar. A segunda lua leva L2 e a terceira leva L3. Quantos anos que vão passar até que eles se alinhem de novo? E beleza, aqui na nossa entrada, a gente vai ter 2, né? O primeiro vai ser quanto
quantos anos fazem que isso aconteceu, e aqui o período de cada uma das luas. Da primeira lua, segunda lua, terceira lua. O que a gente tem que fazer aqui, então? Simples, primeiramente, calcular o MMC das três. Vamos voltar aqui rapidinho. Como que a gente calcula o calma. Aqui, ó. Tá aqui, pô, tá aqui. Como que a gente calcula o MMC de 3? Simples, calcula de 2. E depois esse MMC, que a gente pegou dos dois, a gente faz com o terceiro. Então, por exemplo, o MMC de A, B e C é igual ao MMC de AB e MMC... Peraí, eu não consegui me fazer claro aqui. Então, se eu calcular o MMC de A, B e C, vai dar na mesma... Oh, meu Deus. Vamos lá. De A, B e C vai ser igual... Oh, meu Deus. Você tá morrendo, gente. O MMC de A e B, o MMC do MMC de A, B e C, entendeu? Então, sei lá, se você tiver 300 números para calcular o MMC, você pode fazer de 2 em 2, não tem problema. Então, como é que a gente vai... outra coisa importante aqui, para problema do bcrowd, por exemplo, é isso aqui, o EOF error, que muitas vezes, isso aqui eu demorei para descobrir. Muitas vezes, quando você vai ter algum probleminha do bcrowd assim, ele te pede para fazer até dar um erro de fim de arquivo, né? E isso em Python, cara, eu demorei para aprender a fazer. Mas é só você fazer while true, daí dá o try e accept. Quando subir o EOF error, dá um break, e daí acaba o programa. Vamos lá então, como é que a gente resolveria isso aqui? A gente tem os inputs, são 2 por caso, né? Que é a quantidade de anos. E aqui os 3. Então, primeiro, anos, aqui int input, básico. E aqui os tempos, que eu fiz de novo, que eu falei que eu gosto de fazer, quando é separado por espaço, fazer em uma linha só. E deixar uma lista. Então aqui na list, map, int, input, split. Daí a gente já fica com a lista. O nosso primeiro MMC... outra coisa. Poderia ter feito uma função que já pega 3 inputs de uma vez. Ou uma função que já pega uma lista. Uma função de MMC que já pega uma lista. Só que eu preferi fazer assim, porque é problema simples, porque você vai ter que alterar a função, e como isso aqui é coisa que você tem que saber, como eu falei, é importante saber como funciona, mas na hora se você fizer alguma Olimpíada, uma maratona, você não vai pensar em como funciona, você vai pensar qual que é o código que calcula o MDC. Então isso aqui é importante saber pelo coração. Então, por isso que eu fiz só de 2, aqui o MDC também, de 2, não de 3, ou de uma lista. Então, igual eu falei, o MMC... Nosso primeiro MMC vai ser o MMC de A e B. Então, vai calcular o MMC do primeiro elemento da lista com o segundo elemento da lista. Vai chegar no número. Daí ele vai calcular o MMC desse aqui que eu achei aqui atrás e do terceiro elemento da minha lista. No caso, seria a terceira lua. Aqui ele dá um print no MMC dos 3, ou seja, no período que as 3 luas levam para ficar para ficarem alinhadas, menos quantos anos já se passaram desde a última vez que aconteceu. Então, só para testar aqui, ver se está os meus resultados. 2 e 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. E o outro 3, 2, 4, 8. Então, 3, 2, 4, 8. 5. Aqui vai dar um erro, né? Porque não é fim de arquivo. Mas quando você está executando algum problema no bcrowd, ou mesmo na Olip, ou uma maratona, geralmente eles passam um TXT mesmo, ou qualquer coisa assim, para rodar no teu programa. Por isso que é fim de arquivo, né? Quando acaba o TXT, para de ler.
como aqui não é um arquivo que eu estou colocando input por input, vai dar esse erro mesmo. Porque não chegou no EOF. Ficou alguma dúvida sobre MMC, gente? Acho que é bem tranquilo, né? Bem pra frente, assim. É coisa que vocês podem não dar muito valor. Porque, MMC, eu sei calcular e tal. Mas chega aí na hora, dá um branco e você perde uma questão. Já me aconteceu, não é legal perder questão por coisa bobinha assim, que você devia saber e que você esqueceu. Aqui. E agora primos, né? Primos, para cálculo de primos aqui, o algoritmo é um pouquinho mais complicado. Então aqui, ó, o jeito mais intuitivo, né, o jeito que você pensa, tipo, putz, como é que eu sei se esse número é primo ou não? Eu tento dividir ele por 2, depois por 3, daí por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso, vamos lá. Eu teria que dividir ele só pelos primos, né? Porque todo número pode ser decomposto em fatores primos. Então, por exemplo, eu não precisaria dividir por 4. E nem por 6, nem por 8, nem por 9, nem por 10. Mas como eu não tenho uma lista infinita de primos, na programação aqui você vai um por um. É o que você imagina. Só que o problema em dividir por 2 e ver o resto, por 3 e ver o resto, por 4 e ver o resto, até a metade do número, até metade porque, sei lá, nenhum número vai ser divisível por um número que é maior que a metade dele mesmo. Né? Porque, sei lá, 10. Dá pra dividir por 5 e dá 2. Por 6, 7, 8 e 9 é bem invisível, que não dá pra dividir. Porque daria menor que 2. E como você tá querendo só número natural, né? Como você não quer resto. Então, aqui, o problema é que é muito, muito demorado se você for usar um número muito grande. Por exemplo, você vai ver se 100.001 é primo. Ou até numa questão que eu separei ali, 2 elevado a 31 menos 1. Para ver se esse número é primo ou não, você ia ter que testar 2 elevado a 30 casos. Ia ficar um dia aqui testando casos e não ia acabar nunca mais. Então, se você esquecer do algoritmo mais simples, dá para fazer isso para números menores. Mas quando é um número grande, tem outro algoritmozinho um pouco mais complexo, mas que é muito mais rápido. Que é para achar o primeiro fator primo do número. Esse aqui eu vou ali para ver se eu vou explicar, porque é um pouquinho mais complicadinho. Cadê? Aqui. Sai. Então, vamos lá. Como é que funciona primeiro isso aqui, né? Que é a funçãozinha que eu falei. Ele vai checar se o nosso número é primo ou não. Se o nosso número ele é primo ou não. Então, ele vai fazer um loopzinho que vai de 2, que é o primeiro número primo, até... Olha só. Tem um erro aqui. Corrigi depois no slide. O negócio com o range do Python é que ele pega do 2 até aqui, mas ele ignora esse número, entendeu? Então, se aqui fosse 10, por exemplo, ele ia do 2 até o 4, do 2 até o 5. Por isso que eu coloquei mais um aqui agora, eu não tinha visto isso antes. Então, ele vai testar o resto, né, de n por 2, daí por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, até n sobre 2. Se ele achar algum desses que é 0, retorna falso. Caso contrário, se ele passar pelo for aqui, retorna true. Aqui, como é uma função, é bem importante essas coisinhas de Python. Como é uma função, ou ele cai aqui no return, ou ele passa pelo for. Mas caso não fosse uma função isso aqui, e não tivesse o return, como que eu saberia se o for foi concluído com sucesso ou não? Pode dizer aqui, igual for else. E também existe Python, é muito legal, for else. Então, o que isso aqui faz? Ele dá o for. Se não teve nenhum break, então se o for passou por todos os iteráveis aqui, sem nenhum break, ou seja, ele foi por todos, ele cai no else. Caso contrário, não. Como aqui é uma função, então return, o return ele encerra a função, não precisamos do else. Mas é bom saber que existe esse for else. E aqui, outro algoritmozinho que é importante saber também,
um pouco mais complexo, tem um pouco mais de matemática. Mas vamos lá. Ele vai retornar pra gente o primeiro fator primo do número. Certo? Então, por exemplo, peguei o número 20. Número 21. Dá pra dividir por 2? Não. Dá pra dividir por 3? Dá. Então retornaria 3. Porque é o primeiro fator primo do 21. E como é que ele funciona? Primeiro a gente vai fazer o primeiro teste aqui. Então, alguém já tinha visto esse operador aqui? Esse NE1? Alguém já tinha visto ou não? Sim? Não? Talvez. Isso, é bitwise. Exatamente. Isso aqui é uma maneira muito legalzinha de ver aqui, porque, por exemplo, vai ser 80, certo? Isso aqui é um bit, perdão, isso aqui é um byte, certo? E ele vai comparar o byte do nosso número com o 1. E tem que dar 0. Ou seja, Nossa, olha, me deu um branco de novo, rapaziada. Tô falando. Esse tipo de coisa é bom levar pro coração. Se eu pegar qualquer número aqui, ó. Como que funciona esse operador? É só 0, 1, né? Perdão. Então, 0 aqui. Como é que funciona esse operador aqui? Suponhamos que esse aqui é meu N em bitwise. E esse aqui é o nosso. Esse é o 1. Esse aqui tem bit. Em byte, perdão. Em binário. Em binário. Ele vai comparar aqui o 1 com o 0. E como isso aqui é o AND, né, é o E em bitwise, se os dois forem 1, ele vai retornar 1. Se for 1 e 0, ele vai retornar 0. Mas aqui, como ele está checando para o primeiro aqui, se é igual a 0, ou seja, ele vai ver se esse bit e esse bit aqui do nosso númerozinho são diferentes. No caso, como esse aqui é fixo 1, ele vai checar se o último bit do nosso N é 0. Se o último bit do nosso N for 0, ele vai retornar 2. Isso aqui é por causa de como funciona o binário. Então, tu tem 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4. E daí, se esse aqui for 0, ele retorna 2. Porque esse aqui é o dígito que representa o 2 no binário. Me corrija se eu estiver errado. Porque faz tempo que eu vi isso aqui. Esse último dígito na representação binária representa se tem ou não o 2 elevado a 0, que é 1. Aí, quando tem esse 2 elevado a 0 na representação do binário, significa que o número é ímpar, porque ele vai ter mais 1 no final. Do contrário, vai ser um número par, porque todos os restos, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, é tudo par. Então, tudo é par, e esse último da representação binária representa o 1, que é o 2 a 0. Então, quando esse último bit está ligado, o número é ímpar. Se ele não está ligado, o número é par. Muito obrigado. Então, igual a Aline falou aí, ele vai ser, se isso aqui for 0, ele vai ser par, retorna 2. E pronto. Achamos o primeiro fator primo, é 2. Agora, caso não for, ou seja, caso 2 não seja um divisor do nosso número, ele seta o D como 3. E daí ele vai pegar aqui o D ao quadrado menor ou igual a N. Porque... isso aqui... Porra. A mesma coisa que você tinha falado antes. Você não precisa procurar um divisor para frente da metade do número, porque com Isso. certeza não vai existir. Porque o menor divisor que o número pode ter, além do 1, né? O 1, aí o correspondente seria 1 vezes o próprio número. O segundo seria 2. O correspondente seria metade. Então significa que da metade para frente eu nunca vou achar um divisor. Então é por isso que ele faz esse D vezes D, que ele não precisa procurar um divisor para frente da metade.
Nossa, olha, eu tô nervoso, desculpa. Aqui, isso. Isso aqui que não é da metade, né? Que é da raiz. Daí ele vai checar se o módulo, nosso n, que é o número que a gente está testando, pelo d, que começa como 3, vai ser igual a 0. Se for, ele vai retornar d. Caso contrário, ele soma 2. Por que ele soma 2 e não soma 1? Se ele somasse 1, ia mudar para o número par. Daí ia cair no caso aqui de novo. A gente já testou que não é par. Se ele está aqui, a gente já testou que não é par, então pulo de 2 em 2. Para ir pelos ímpares. É basicamente isso que funciona. Se ele chegar até o final, ou seja, até essa condição aqui, ou seja, o quadrado do meu D for maior do que o N, ele não achou nenhum fator primo, ele vai retornar o próprio N, e daí quer dizer que nosso número, então, ele é primo. Acho que ficou meio confusa a minha explicação, me desculpem, eu estou nervoso. Tranquilo, deu pra entender sim. Mas resumindo, essa funçãozinha que você fez pra achar o primeiro fator primo, se for um número par, o menor fator primo, o primeiro fator primo, sempre vai ser o 2, que vai cair no primeiro if. Se o número achar um divisor que não é 2, é qualquer outro que com certeza vai passar pelos ímpares, né? Ele vai cair dentro do while ali do return D. E se ele não achou nenhum divisor que não é 2 e não tá ali até a raiz dele, o próprio número é primo. Então por isso que tem o return N lá no final. Muito obrigado. E vamos pegar um probleminha aqui, primo rápido. Que é um probleminha só para achar os primos, só para ver se é primo ou não. Só que você teria que saber o algoritmozinho ali. Por quê? Vamos lá. Mariazinha sabe que o número primo é aquele que pode ser dividido somente por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 7 é primo. Porque você pode dividir 7 por 1, 7 por 7, sem que tenha resto. Ela pediu para você fazer um programa que aceite diversos valores e diga se cada um desses valores é primo ou não. Então aqui a paciência é uma das virtudes da Mariazinha. Então ela quer que tudo seja no máximo 1 segundo. Se você usar a nossa outra funçãozinha para fazer isso, essa aqui, e você pegar um número muito grande, por exemplo, aqui o limite é 2 a 31. Vai ficar muito tempo resolvendo. Eu posso até fazer aqui. Só pra gente ver aqui. Print. Opa. Perdão. Eu vou pegar o número. Eu quero checar se esse número aqui é primo ou não. Eu posso usar as duas funções, né? Então, vamos primeiro fazer com essa aqui. Print primo. Primo. Else. Não, é primo. Quando a gente executa isso aqui, o que acontece? Pegar um número pequeno, só 71. Primo. Beleza. Tô na frente, perdão, não tinha visto. 71 é primo. Agora, se a gente pegar um número muito grande, como por exemplo, o 2 elevado a 31. O 2 elevado a 31 menos 1, que vai dar... Peraí, gente. Esse treco aqui. Ele vai ficar aí um tempão calculando. Aí, ó, já deu um segundo, a Mariazinha já ficou brava. A Mariazinha acho que deu um tiro nessas horas, de tanto que demorou. Não é um algoritmo eficiente. Se for checar um número menor, dá. Checar um número maior, não vai rolar. Então, a gente usa essa funçãozinha aqui.
Então, a gente vai ter o return da função, certo? Então, coloquei factor, igual, factor num. Aqui, se ele retornou pra gente por igual ao meu próprio número, quer dizer que é primo. Então, primo, false, não é primo. Vamos tentar aqui de novo. Por 71, por exemplo, primo. Aquele número absurdo de grande, primo. É na hora. Não dá nem tempo de pensar. E a Mariazinha ficou feliz. Então aqui eu basicamente comparei, né? Que a função aqui ela retorna o fator primo. Se for igual ao próprio número, ele é primo. Quer dizer que o primeiro fator primo do número é ele mesmo. Caso contrário, quando ele achar algum outro número menor que o próprio, que seja primo também, e que seja divisor dele, ele já retorna a função e já vem aqui que não é primo. Ficou alguma dúvida sobre essas questões? Sobre a função aqui mesmo? E explicando por que que essa funçãozinha aí, esse prime não passou, tipo, por que que ela foi lenta, porque ela começa em 2 e vai de 1 em 1 até a metade. O que acaba sendo o dobro de vezes que ele vai testar que o de cima, né? Porque o de cima ele pega o 2, aí depois ele começa no 3 e pulando de 2 em 2. Então, por isso que a de cima tá mais otimizada do que esse prime. E a de cima aqui também, ela vai no máximo até a raiz do número. Enquanto essa aqui vai até a metade. Isso, verdade. Então, é muito mais rápido. Eu acho que, se eu não estou enganado, essa aqui, a anotação dela é log ao cubo de n. E essa aqui, o que é log de n? Log de n sobre 2? Não, perdão, é n ao quadrado, n sobre 2. N. Essa aqui é linear, se eu não me engano. E essa aqui é logarítmica. Então essa aqui é absurdamente mais rápido. Ficou alguma dúvida sobre as questõezinhas? Eu vou pedir para vocês verem o slide depois, para, de fato, decorar mesmo. É importante aprender, sim, mas dá uma decorada nessa aqui e na do MDC, porque isso aqui faz muita diferença se saber ou não em Olimpíada, ou em maratona, ou qualquer coisa assim. Eu espero que tenha dado para aprender alguma coisa aqui, porque mesmo que aprender, seja as funções aqui, MMC, MDC, ou dos números primos, ou alguma outra coisinha, tipo, por exemplo, aquele do list map, que eu tava fazendo, list map int, eu nunca vi ninguém fazendo, não sei se vocês já tinham visto e tal. É um tipo de coisa que agiliza quando você vai fazer uma Olimpíada. Mas acho que é isso, gente. É bem importante. Eu vou deixar algumas questões a mais. Então, list map é uma puta mão na roda, cara. Perdão, palavrão. É uma tremenda mão na roda, cara. O list map. E demorou pra eu descobrir também. O else do for eu também não sabia que existia. Qual? O else do for. Ah, sim, o for else também é Interessante. bem legal. Quando você vai fazer alguma funçãozinha assim. Quando você não vai fazer função. Quando você vai fazer função, você usa um return boa, né? Agora, quando não é função, bem legal. O Bitwise também, eu descobri esses dias, eu não sabia que isso aqui existia. Impressão Bitwise. Eu demorei pra descobrir. Porque não é algo que você usa muito, né? Sim, ele acaba sendo bem mais eficiente, né? Do que você fazer mod 2 igual a 0. Sim, sim. Daria pra trocar aqui o mod 2, pra mod 2, mas o Bitwise aqui. E também é muito mais descolado fazer assim. Sim. Eu vi um cara fazendo isso aqui e falar, ó, caramba, como ele sabe Python. Bem descolado, eu diria. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar algumas questãozinhas no... fazer o split, depois comprehension, né? Aqui você já faz numa linha só, né? Dá uma agilizada aí na hora de escrever. Eu acho que não tem muita diferença em questão de eficiência, mas na hora de escrever, né? Quanto mais rápido você escreve, melhor. Então, acho que é isso. Acabou por aqui. Eu vou deixar mais umas questãozinhas ali no BigCrowd. Acho que o Ricardo vai passar depois para vocês. É isso. Acabou o slide. Ficou alguma dúvida?
Ah, e lembrando que ele deu para todo mundo perceber, né, que ele fez em Python. E Python acaba sendo uma linguagem que ajuda bastante também quando tem questões que lidam com números muito grandes. Muito grande no sentido que não cabe no int, no long int do C++ e tal. Aí geralmente a gente tem que recorrer ou a implementar o que seria o BigInt do Java, ou usar o BigInt do Java, ou usar Python, porque o default do Python já lida com números muito grandes. Isso do Python também é uma mão na roda, não tem que ficar definindo unsigned, long, sei lá o quê. Sim, sim. Porque você não se preocupa, né, com a quantidade, o tamanho do número. Você só coloca ali e você sabe que vai funcionar, porque Python é bom. Uhum. Isso é. Então é isso. Então é isso. Obrigada, Eduardo. Acho que. Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos ver. Eles mandam no chat. Mas eu suponho que não. Desculpa Bem, aí, eu sei que a aula não foi tão boa assim. Estou nervoso, nunca dei uma aula na vida. Tô Não, foi boa vendo sim. aqui. Fica tranquila. Eu também sempre fico nervosa. foi De boa. bacana, sim, Foi Eduardo. muito Eu boa. fico preocupado, mas acho que é importante você ser bem prático, né? Tá esclarecendo tudo pro pessoal, né? Que isso aí foi muito bacana, assim. Você pode ter certeza que a sua experiência aí, né? Foi bacana e você quer ser um professor de física, você tá no caminho. Bem, mas alguém tem perguntas? Só tá todo mundo quieto, né? É só o Thiago falando no chat aí. Ninguém perguntou nada. Ah, ele falou que curtiu, gostou, Oh, né? muito obrigado. Bem, então a gente já pode ir encerrando, né? Bem, pessoal, eu agradeço, né, a participação de todos. O nosso próximo encontro vai ser no sábado que vem, dia 5 de agosto, um treinamento com LCA, menor ancestral comum, com o Diego Rangel, tá bom? Então vocês já podem estar anotando aí e vocês já podem se programar, tá? Para o treinamento previsto para começar às 9 e terminar às 11 horas da manhã, tá E a bom? lista de presença, né, Thiago? Ah, lista de presença, só um instantinho. Espera aí. Então, só frisando, o próximo treinamento vai ser o conteúdo de grafos. Pronto, pessoal, a lista de Numeração. presença está aí, né? Vocês já podem estar assinando. Vou finalizar a gravação aqui. Eduardo também assina a lista. Ah, tá bom. Eu ia perguntar